Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é um vídeo um pouco diferente dos que eu trouxe antes. É um vídeo que é muito pedido. Eu posso dizer que é um dos métodos mais famosos que tem na internet, que a galera mais procura. Então eu vim trazer aqui para vocês completo dessa vez. Eu tenho já um no canal, mas esse é mais completo ainda, mostrando os detalhes, exemplos, tudo de como trabalhar esse método, beleza? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a gente a crescer cada vez mais, beleza? Tá aí, vamos então começar, beleza? Então, vamos resumir aqui basicamente. Lei 01, lei 1 a 0 primeiro. Aqui eu estou deixando exemplos de critérios de entrada. Peguei dois jogos normais que o critério era perfeito para fazer a entrada e foi isso que eu busquei. Vamos lá, eu peguei a análise, ela pode ser feita em cima de 5 jogos, de 10. Isso aí é muito algo pessoal que eu posso dizer. Vamos lá, começamos aqui pela Bundes 2. O jogo terminou 2 a 2, teria batido independente do lado que você tivesse ido. Independente de, por exemplo, aqui no caso seria ele 1 a 0, porque o Hamburgo é o favorito, você vai sempre a favor do favorito. Mas dificilmente você teria odd nesse mercado aqui. Por quê? Porque quando o favorito aqui é uma odd de 1,60 para baixo, dificilmente o mercado dá odd mínima. A odd mínima eu vou comentar depois qual é a odd mínima que a gente pega. Dificilmente teria odd, mas aqui é um cenário interessante para pegar. Olha só, no meio disso aqui, ter um favorito, é o primeiro, e não ter nenhum placar de 1 a 0 e 0 a 1 de acordo com a entrada que for fazer. Aqui, como era 1 a 0, não pode ter nenhuma vitória desse time de 1 a 0. Ó, não tem nenhuma vitória desse time de 1 a 0. Tem 0 a 0, 0 a 0 é ruim, mas ele é o pior é 1 a 0. Tem apenas um 0 a 0 e depois todos os jogos praticamente muito over. Então isso é interessante. E do lado do favorito não pode ter nenhuma derrota de 1 a 0. Então é algo interessante também, ó. Não tem nenhuma derrota, só jogos over. Nenhuma derrota de 1 a 0. Então é um cenário interessante para se buscar. Vamos agora ao segundo cenário. Esse é o cenário perfeito. Cenário de entrada mesmo, de entrada. Porque aquele primeiro é um cenário que dificilmente você vai ter odd. Esse é o que eu até coloquei aqui, jogo perfeito. Não existe green certo, mas o jogo perfeito existe. Aquele jogo que você vai buscar aquilo, sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Aqui seria, no caso, a entrada a favor do Fortuna, que inclusive marcou primeiro. O Fortuna é o favorito. Tá quase um jogo parelho, mas temos um favorito. Então você vai a favor do favorito. A chance dele marcar primeiro é muito maior. Então você vai a favor desse favorito. A chance de marcar primeiro muito maior. E olha aqui, ó. O jogo terminou 2 a 2, o Fortuna marcou primeiro. E olha aqui os resultados. Ó. Primeiro resultado do time da casa, que é o caso Ru. Ó. Não tem nem perto de 1 a 0. Nem perto, que você vai trabalhar contra o Lei 1 a 0. Tem nenhum resultado perto disso. É o cenário perfeito. E do lado do Fortuna a mesma coisa. Nenhum resultado nem perto do 1 a 0. Nem perto, nem longe. Então esse é o cenário perfeito para você trabalhar a favor do método. O cenário perfeito é esse. Pode ter jogo que também ande. E eu vou mostrar para vocês agora o cenário para você não trabalhar. Que inclusive no meu Telegram eu acabei fazendo essa entrada, mas na minha visão foi um erro, que eu assumi o erro e não fazer mais esse tipo de entrada, e trago como exemplo essa entrada. Ó, times com resultados no retrospecto no qual vai estar contra. No exemplo, o Hoffenheim, os dados não são ruins, porque do lado do Hoffenheim realmente, esse lado aqui, o favorito é o Hoffenheim, aqui teria odd sim, enquanto não ser um jogo com um amplo favorito. Seria o Lei 0 a 1 aqui. O Hoffenheim no jogo que ele perdeu de 1 a 0 foi no amistoso, então fica ruim tirar base em amistoso. Os outros jogos foram bons, ó, 3 a 3, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 0, 1 a 1. Então, foi só resultado bom para trabalhar. Só que do lado do Union Berlim era muito ruim. Dentro da Bundes mesmo, que é o campeonato, tinha duas vitórias de 1 a 0 e com essa foi para 3 vitórias de 1 a 0. Tinha 0 a 0, tinha 1 a 1, então era um time muito under. Era um time muito under. Então era o tipo de cenário que você teria que ter evitado. Eu teria que ter evitado também. Olha aqui, ó. Menos de 2,5 gols. De 8 jogos, os 8 jogos não bateram 2,5. Entendeu? Então, esses cenários não são bons. Ó. Foi esses jogos aqui ó, que não bateram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cenário não era nem um pouco bom. Esse é o tipo de cenário para você evitar o jogo. Você avalia ele antes,
Tem os critérios também de equipe primeira a marcar, equipe primeira a sofrer, também é importante, mas esses são os critérios. Antes, critérios para fazer entrada e agora o critério para não fazer entrada. Seu básico, o método ele é simples. Ele é bem simples e assim que você consegue avaliar para você fazer ou não a entrada. Ah, pode dar red, mesmo tendo os dados favoráveis? Pode, mas a chance de dar red ele é menor do que você estando numa posição onde as estatísticas não são favoráveis. Beleza? Fechamos essa parte. Vamos agora para a segunda parte, que é como se trabalhar esse modelo, que é o modo que eu faço. Beleza? Tem mais pessoas que fazem outros tipos de modelos, depois eu vou comentar sobre isso, mas esse aqui é a maneira que eu faço. Vamos lá, entrada do minuto 5 até o 35, ele 1 a 0 ou 0 a 1. A gente avalia um pouco o jogo, mas é mais importante o pré do que o jogo no live. A odd máxima que eu pego é 14, por isso que eu citei que no Hamburgo não pegaria, não teria odd. Uma odd de favorito de 1,60 para baixo, você não vai ter odd para o lei 1 a 0 ou lei 0 a 1 a favor do favorito. Não tem uma odd mínima, por quê? Porque pode ser odd 7, 6, mas dificilmente vai dar. Quando você está a favor do favorito, a odd máxima que você pega ali é 9, 8 no máximo, então fica nisso. E critérios que eu expliquei antes, que é os principais, que é isso aí. Quais são os critérios de saída? Jogo 0 a 0, chegou 0 a 0 aos 60 minutos, eu fecho a posição. Por quê? Porque a partir do 0 a 0, o fecho, quando você, que é o segundo caso aqui, que você vai fechar com 30% de hedge sobre o seu stop, ele vai bater ali pelos 65, 70 minutos de jogo, dependendo do jogo. Então, não tem valor você ficar depois de 60 minutos no jogo 0 a 0 correndo risco de tomar esse gol. Porque você vai tomar um hedge de 30% de graça, sendo que você não vai ter muito tempo amplo para o time se recuperar. Agora, quando você toma esse gol no primeiro tempo, você tem tempo de sobra para o time conseguir mais um gol e até mesmo o outro time fazer 2 a 0, porque você está no limite. Aí fica muito interessante. Agora, no segundo tempo, quando mais tarde você tomar o gol, pior é para você. Ele fica muito pouco tempo para ter outro gol na partida. Por isso que a gente sai aos 60 minutos de jogo para evitar esse tipo de situação. Beleza? A média de saída de 60 minutos está no máximo ali 10% de head stop. 10% vai dar quando o jogo estiver muito ruim contra o seu padrão. Só o outro time estiver jogando contra a sua entrada. Agora, em média, 4, 5%, quando o padrão foi bom, é essa média aí de stop. Beleza? E o outro é o 30% de head. Caso você tiver no placar que você está contra, você vai até bater 30% de head. É o que eu falei, dá em média ali pelos 70 minutos de jogo. Beleza? Então, aí agora eu vou passar os modelos que o pessoal faz por aí pela internet. Ó, tem a GetUp Trade, tem o Luiz Terra, que são os dois que eu conheço que fazem também esse modelo. Inclusive o GetUp foi o mais conhecido, né, o Luiz Terra também. Da mesma maneira que eu faço, eu não conheço na internet, ainda não vi. Pode até ter, mas eu não vi. Agora a maneira, por exemplo, que o GetUp faz, ele leva até 50% de head. Ele vai até os 80, 90, dependendo de ter 90 minutos de jogo, ele vai. Ele sempre faz a entrada pré-live, ele não tem uma odd mínima, ele pega a odd acima de 14, até 20, por aí vai. Só para dar um exemplo mesmo básico, que pode ter outras formas de você fazer. Você não precisa fazer igual a mim, igual ao GetUp, igual ao Luiz Terra, você pode fazer da forma que você se adaptar melhor. Entendeu? E é o que eu falei, ó, no tipo de entrada dificilmente muda, é aquele modelo mesmo. Na saída sim, tem gente que sai um intervalo, estando no resultado que tiver contra, para manter o head fica pequeno. Se sair o intervalo com o resultado ali contra que você tiver, o head vai ser mínimo mesmo, porque o mercado espera outro gol, né? Mas se você tiver em um jogo over, e a saída aos 80 minutos ou com 50% de head, caso esteja no placar tiver contra. O mais importante é controlar o head, para estar na melhor proporção e filtrar muito bem o jogo. Porque dificilmente você vai pegar uma posição que vai te pagar 50% estando no lane 1 a 0 e 0 a 1. É um método que ele paga de uma média de 10, 8, 7%. Então não compensa você tomar 100% da stake em um método que vai te pagar só 10%. Fica uma proporção de 10 greens para cobrir um head. É muito difícil você sobreviver no longo prazo estando numa proporção dessa. Então tem que ficar muito ligado a isso, beleza? Muito ligado mesmo, atento a essas questões. Qualquer dúvida, meu contato está aí para entrar em contato comigo. Fique à vontade para trocar ideia. Dúvidas, deixa aí nos comentários, mas me ajuda a crescer cada vez mais esse canal. Esse conteúdo aí é um conteúdo grande. Eu sei que vai ter muitas visualizações por conta do contexto. É um método que a galera procura
em massa na internet. Então já deixa o like se gostou, dislike se não gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal e valeu, tamo junto.